Você já imaginou produzir insulina usando bactéria? E que tal criar plantas mais resistentes a pragas e doenças? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas isso já acontece graças à técnica de DNA recombinante. No episódio de hoje, vamos entender como a ciência consegue unir genes de organismos diferentes para produzir substâncias importantes para a medicina, agricultura e indústria. Prepare-se para mergulhar no universo da biotecnologia. Preparado? Então vamos lá. O que é DNA recombinante? Isso é uma técnica de biotecnologia que combina genes de organismos diferentes. Os cientistas retiram o gene de interesse, por exemplo, o gene humano responsável pela produção da insulina, e o inserem em outro organismo como uma bactéria. Essa bactéria passa a funcionar como uma verdadeira fábrica biológica, produzindo grandes quantidades de substância desejada. Essa técnica revolucionou áreas como medicina, agricultura, indústria farmacêutica e a pesquisa científica. Então vamos agora para a parte mais importante do nosso podcast, como é que essa técnica funciona. Então o processo do DNA recombinante acontece em 5 etapas principais. Etapa número 1, corte do DNA. Primeiro, as enzimas de restrição funcionam como tesouras moleculares. Elas cortam o DNA em locais específicos. Segunda etapa, inserção no vetor. O gene de interesse é colocado em um vetor, geralmente um plasmídio bacteriano. Plasmídios são pequenos pedaços circulares de DNA encontrados em bactérias. Aí a gente vai para a terceira etapa, que é a ligação. Depois entra em ação a enzima de DNA, que é a ligase. Olha como o nome é bem sugestivo. Ligase liga o gene, tá? Ela cola o gene ao plasmídio, formando o chamado DNA recombinante. Quarta etapa, transferência. O plasmídio recombinante é inserido na bactéria hospedeira. Agora, a bactéria possui uma nova informação genética. Olha que legal. E aí, por último, a última etapa, de fato, a produção. A bactéria se multiplica rapidamente, começa a produzir a proteína desejada. Um exemplo clássico é a produção da insulina humana para o tratamento do diabetes. E aí, vamos revisar tudo isso? Pronto, vamos para os principais elementos envolvidos nessa técnica. A enzima de restrição corta o DNA. Aí a DNA ligase une os fragmentos. O plasmídio transporta o gene. E a célula hospedeira, que nesse caso seria a bactéria, produz a proteína desejada. Tudo isso vai permitir modificar o organismo de forma controlada e planejada. Talvez você esteja perguntando assim, mas como é que a bactéria recebe esse gene novo que não é dela, é de um ser humano, e ela aceita isso de boa? Na verdade, ela aceita de boa porque os genes são compostos por bases nitrogenadas. Aquelas 4, adeninina, timina, citosina, guanina. E essas mesmas bases já fazem parte do DNA da bactéria. Então, quando ela recebe um novo gene, ela recebe uma sequência de bases que ela já tem. Talvez não para o mesmo gene, com certeza, mas para o gene diferente que foi inserido. Mas é as mesmas bases, adenina, timina, citosina e guanina. E aí, se você é um daqueles curiosos que nem eu, enquanto está ouvindo o podcast, fica fazendo pergunta para si mesmo e ao mesmo tempo para quem está falando, né, a voz que fala no podcast, pois é, para que tudo isso, para que todo esse trabalho? Bem, essa técnica é aplicada no nosso cotidiano. Primeiro, a produção de insulina humana, o carro-chefe, né? Pacientes diabéticos vão utilizar a insulina produzida por bactéria geneticamente modificada. Também tem uso em vacinas, né? Algumas delas, como a da hepatite B, vão utilizar a técnica de DNA recombinante. E vem os transgênicos, plantas podem receber genes que aumentam a sua resistência a pragas e doenças. A terapia gênica, pesquisadores estudam maneiras de corrigir genes defeituosos responsáveis por doenças e também por produção industrial. Hormônios, enzimas, proteínas também podem ser produzidos usando a biotecnologia. E aí, uma curiosidade antes de eu ir embora. Você sabia que a primeira proteína produzida por DNA recombinante foi o hormônio do crescimento humano em 1982? Pois é. Desde então, a biotecnologia avançou muito e hoje faz parte da medicina moderna e da produção de medicamentos. Bom, para encerrar, eu quero deixar o meu recadinho sobre esse tema.
O DNA recombinante mostra como a ciência e tecnologia podem trabalhar juntas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ao combinar genes de diferentes organismos, os cientistas conseguem produzir medicamentos, desenvolver novas tecnologias, criar soluções para diversos problemas da humanidade. E você, acredita que a engenharia genética pode transformar ainda mais o futuro? Eu vou fechando por aqui meu podcast. Encontro vocês na sala de aula, quem sabe? Até o próximo episódio. Tchau, tchau!